tarde, sejam bem-vindos de novo, agora à última parte deste segundo dia da CIDEIS e vamos começar com uma apresentação individual. E é isto, a importância da diversidade e inclusão para as tecnologias da informação e comunicação. Vamos ouvir Mercy McPord, investigadora da Universidade das Nações Unidas. Welcome, Mercy. Hello, everyone. It is such a pleasure to be here today. Thanks to the organizers for inviting me, and thank you all for having me today. So I'm going to be talking about the importance of diversity and inclusion in ICTs, and we're going to look at some of the studies that I have conducted with my colleagues. I'm going to be talking about 2 studies today, and I'm going to be delving a little into the digital gender divide. So we all know that diversity and inclusion is they're both quite wide concepts. And so I'm going to be narrowing my talk towards digital gender divide. Okay? So speaking about diversity, let me first of all introduce my unit. I am from the institute called United Nations University. It's a part of the United Nations system. We have a few institutes within the United Nations University and a few other operating units and special units within the system. So we are situated in Tokyo, Ghana. That's where our headquarters is situated. And we have a few other strategic points where we have our institutes, operating units, and special units. Our mission is to carry out policy-oriented, policy-relevant research, and also to give policies and suggestions to countries, institutions, and other organizations around the world. I, for one, I am representing the gender arm of our unit. So our unit is the United Nations University Operating Unit for Policy-Driven Electronic Governance. We are situated at the historic city of Guimarães. I know a lot of you like Guimarães. It's very historic there. So that's where we are situated, and we are generally concerned about digital governance, electronic governance, anything digital. That's what we do in our operating unit. And we are a people with multidisciplinary and multicultural areas. We are experts in different diverse areas of research. And so my area of research, for instance, is on digital inclusion, digital transformation, gender mainstreaming in research. So anything gender that has to do with research, that's where I am concerned. I want us to see an outlook of the cyberspace before we go into the topics of the day. I want us to see the cyberspace and how it's impacted by digital technology. So, as we know, digital technology is part of our national infrastructure, and the aim of digital technology is to ensure that our cyberspace is secure and that our cyberspace can withstand threats
talking about different kinds of threats, both human and technology. And this is very, very important for our cybersecurity organizations as well. So we see here within our cyberspace various technologies that require securing. So we know that we need to pay attention to protecting our digital technology devices, digital technology outlooks, and our cyber environment. We also know that this will help to prevent damage, any form of insecurity, and that includes our data. Also, we know that diversity and inclusion have become very significant part of cybersecurity in our cyberspace. And so we want to make sure that every single tool of technology or every single tool for technology is inclusive these days. And we want to also make sure that we have diverse experts. We have a team of diverse experts with diverse roles and diverse areas for which they can actually design tools for our cyberspace and cybersecurity organizations in general. Let's look at inclusion and diversity, and let's see a brief background on this. So diversity and inclusion, as we all know, is very important for ICTs, and they are very important drivers for an equitable and inclusive digital future. We also see that the presence of diversity and inclusion is very significant for our national security. It will help in increasing awareness of sophisticated cyber attacks that may want to happen at any time. So if we are inclusive and there's enough diversity going on around, our cyberspace will be safe. We also know that digital inclusion is about bridging the digital divide and promoting the call to reduce digital gender divide. Like we all know, the digital gender divide is widely increasing. So we are trying to see how we can reduce this by being inclusive and having diverse expertise to help one another. I want to talk about the first study that I conducted with my colleagues on inclusion. But first, I want to show us some takeaways from that study. Let me introduce the study. It's about inclusion and how we can use indicators to improve on digital inclusion and reduce the digital gender divide. And so our takeaway today should be that we must be aware that we have about 250 million fewer women than men that are online as we speak. And this has risen since 2018 to 327 million. So right now, we do not really, we're still struggling with having a balance in access to online digital services, access to online digital technology and devices, as it were. We also know that there is a striking disparity between men and women in taking up jobs, tech jobs, for instance, and even disparities between boys and girls in doing STEM courses, taking STEM courses. And this has led to majority of women being left behind. In subsequent slides, we're going to see how women have been left behind, especially in the global southern hemisphere.
So we also see that there's limited access to, as it relates to women and girls, when it comes to access to technology, access to digital technology, especially in the southern global hemisphere, as I was saying before. And this is majorly around Africa and some parts of Asia. We also see that women and girls in the northern global hemisphere are also marginalized, but from different dimensions. So we see that these dimensions are under regards to underrepresentation of women in tech jobs, ICT jobs, even in strategic management. In managerial roles, we see that women, even in the global north, are being underrepresented. So these are some of the issues we have, and that's why digital inclusion, it's about moving gender forward. So let's see what the literature tells us from the study that I conducted with my colleagues. Like I said before, the study is about monitoring indicators and how these are being used within the digital realm. We wanted to see some of the underlying indicators, how they are monitored and measured, to reduce the digital gender gap and also to increase digital inclusion. So what we found in terms of the data we collected, so we looked at years from 1950 to 2021, and we tried to narrow our search down to 2010, between 2010 and 2021. And what we found was that these data, the publications, they define digital inclusion, digital gender divide in so many stratas. And so we were able to come up with different themes to relate them to digital inclusion. So we have about 6 themes lined up here. These are the number of themes that we were able to map out, and in concurrence with the rate of occurrence in the data and the analysis. So we find that in defining or what digital inclusion means to certain researchers is that it holds or it goes around or across academic research, policy frameworks, and practical executions. It's also a catch-all phrase in the sense that it is regularly used to refer to financial, social, economic, political, and digital inclusion. We also found that a reference to the concept is mainly used around equality and equity. And you know, equality and equity goes simultaneously with concepts such as education, health, jobs, private sector, the business environment, and management levels or strategic management levels when we want to talk about decision making. We also we try to see that digital inclusion is defined in such a way that it's the ability to access and use digital technology to create economic and personal value. As for digital gender divide, we see that it stems from social and academic perspectives of the digital transformation and inclusion, especially digital transformation of services. We see a lot of
terms relating to digital gender divide when we talk about digital gender, digital transformation. We also see that academic research has largely been confined to the global and national parameters when it comes to digital gender divide, and also data on the term tends to focus more on internet use, internet access, and conventional skills like reading, writing. And this was sourced from institutional websites because we could not find publications, paper publications defining these or explaining them towards accessibility or well enough towards accessibility. So we went to institutional websites, and this was what we were able to gather from these institutional websites. And so, in general, women globally are, on average, 26% less likely to afford digital technology, digital devices than men. We see that this is really high in places such as Africa and Asia. We also see that the quality from our analysis, we see that the quality of access is seen as interconnected elements when women are able to have access to financial loans or finances in banks. And so when this is done online, it's termed financial inclusion for them, especially in the developing region. And we also see that data that we collected, some of it focused on e-health and ICT-enabled living, and they state that women have less access to these amenities when compared to men. So we see that the digital gender gap is widening. It's actually not closing, even if we try to improve on digital inclusion. And we're going to be seeing some of the reasons in subsequent slides. So for our findings on accessibility and affordability, it's an act of an ability to participate in the digital society fully. This is what some of the publications, this is what we got from some of the publications. It also refers to quality of access to things like electricity, the internet, technology, technical infrastructure, and these are seen as preconditional causes or precondition to digital inclusion. And we see that women worldwide are affected by the lack of affordability or limited access to digital technology. In terms of skills, we see that the conventional skills or traditional skills, however you want to term it, and capacity indicators are complementing with skills such as the use of internet, coding skills, level of STEM graduates. So in places in the global south, for instance, when one can code or one can actually do some STEM courses, they tend to say that they are digitally skilled. But this is not, it goes beyond this in the global northern hemisphere. So this is what this particular paragraph is talking about. And also we see the lack of digital skills remain a barrier for digital gender divide, especially in the global south. We also see that while ICT specialist skills are becoming more significant, findings indicate that there's a huge gap
for digital skills and competencies by gender. So there are situations where even when digital specialists are out there, we're beginning to have digital specialists, we're beginning to have more candidates or students from STEM courses, we're beginning to have more women go into tech positions. There's still a gap, very huge gap in digital gender divide, because the more digital skills out there, even if whether male or female, the more people are being left behind, especially on local levels and rural settings. So these are some of the things we see. As for the indicators in general, internet use continue to grow. Of course, we have 4.1 billion people using the internet. We also see that internet use is influenced by geography, region, age, ethnicity, differences in level of educational attainment, and ethnicity and religion. Men are more likely to use ICT tools and resources, and there's increased digital divide between developed and less developed regions, and an increasing digital gender divide. So like I mentioned before, as people become ICT specialists, more specialists in ICTs, especially in the global north, we find that even the digital gender divide is still negatively impacted. So to summarize this particular study, we see that the effect of digital inclusion on traditionally marginalized communities, particularly on women and girls, continue to be under-analyzed, especially on the Global South. There's not enough research from our observation and our analysis. There's not enough research on the Global South, although there are research from the Global South, but there's not enough research on the Global South. The bulk of research that we saw recognized that digital inclusion of girls and women as important, but do not deal in details on the underlying causes and impacts of digital gender divide. So even if there's a little amount of data out there on digital gender divide or digital inclusion, the cause effect of digital gender divide is still not much known. And there's most gender-specific literature on digital inclusion is from developed economies. There's not much coming from the Global South. There's lack of user and geography segmentation regarding gender, location, and socioeconomic context of the digitally excluded, especially, again, from the Global South. So what we suggest is urgent need for more in-depth analysis on these issues, especially on the drivers, on gender-specific digital inclusion, and the need for user and geographic data segmentation, whether by national level, global level, country level, or even local level. These are very important. There's need for new gender-focused inclusive policy frameworks. There's also need for further research on the availability of relevant indicators, not only relevant indicators to search for these issues, but also metrics that can be added to these indicators to analyze the causes of the digital gender divide.
The next study is based on digital inclusion as well for children. So we just dealt on the digital inclusion, especially on women and girls. We want to look at children now. So we want to look at digital transformation of services, public online services for children, how children access online services, especially from government and government parastatals. So as you can see the global map, and so we concentrated on places such as Brazil, Ghana, we looked at Sweden, so we picked at least one country from each continent. Almost all the continent was touched. As for Australia, we are still researching on Australia. We haven't really done much on Australia. So the reason for this research was for us to see some of the issues that are affecting children and young adults. We also know that some of these issues range from cybersecurity issue, access to resources, materials, access to information, and we wanted to use an age range for this study. So we looked at children from 0 to 18 years old, and we grouped them into 3 different groups or 3 different stratas, and we considered issues such as legal rights and obligations, issues that impact the digital transformation of services for children. We looked at identity and formal identity management. We looked at privacy and data protection, as well as equitable access to public services. And so we found that government services to children, or government online services to children of 0 to 4-year-olds are actually not directly targeted. So for government to give such services, they have to seek permission from the parents. Okay, they have to seek permission from parents, also with the 5 to 14-year-olds. However, from 16, 18, 19 young adults, these people can actually, this population can actually seek public online services on their own. And so what we found as drivers of government public services are that children are not identified as specific drivers, but there's potential for universal drivers. So the government is aware that everyone needs online services. However, their main aim for designing these online services are basically, children are not so considered, children are not so put into consideration for when designing online services. That's what we found. We also found that a number of countries have child-relevant strategies, but the implementation gap still exists. So some governments are aware that, yes, there are no child design for services, but there are cases where they just employ certain services specifically for children. I'm going to rush now. We also see that for facilitators of digital services, countries recognize governance and the need for children. They also identify children for as primary factor for analog and digital service access, and some of the unclear changes are still there in terms of change management and how to plan these. And more so, we have country comparisons in terms of income level. So the higher the income classification, the more service available for those set of children and their parents. Lower income countries are on the increase for challenges when it comes to services. So
These are some of the recommendations that I may not be able to go through right now, but you can access them from the organizers. And I will call here the next steps, which are continuous measurement and monitoring with metrics and the right indicators, and more so the need for appropriate targeted action, and these should be aligned to all the SDGs, and more so collaborations between or amongst national, regional, and local governments, collaborations from non-profit, academic, and private sector organizations. These are some of our publications. You can go through my publications as well. You have access. And thank you so much for having me again. Thank you. Thank you. Yes. E vamos agora passar a mais uma apresentação individual sobre o impacto da nova Diretiva Europeia 2022-2555, também conhecida por NIS2. E já temos a subir ao palco a Inês Santas de Barros, da Sociedade Vieira de Almeida, que nos falará sobre esta temática. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui hoje. E vamos falar, desculpem, avancei aqui demais, vamos falar de facto sobre esta nova diretiva, ECRI 2, também conhecida por NIS 2. Eu vou muito provavelmente fazer referência à NIS 2, estou mais habituada a falar sobre NIS do que propriamente a ECRI, e vamos ver quais são as principais diferenças relativamente ao ecossistema que já existe hoje. Já temos, enfim, um conjunto de obrigações legais aplicáveis nesta matéria e, portanto, vamos perceber o que é que o futuro nos reserva. E começando aqui com um contexto regulatório, e enfim, penso que decorre destas apresentações todas aquilo que são atualmente os catalisadores do risco. A digitalização da economia que traz, enfim, a utilização de novas tecnologias, a utilização do IoT, do 5G, o Big Data, o online tracking, que traz, obviamente, aqui grandes desafios do ponto de vista da cibersegurança. Há uma recolha massiva de informação, um recurso não vou apelidar de excessivo, mas um recurso muito acentuado a um conjunto vasto de fornecedores e de prestadores de serviço e, portanto, há aqui um conjunto de preocupações por parte do legislador relativamente à própria cadeia de abastecimento. E vamos ver que essa é uma das alterações desta nova diretiva e um particular destaque ao tema dos fornecedores e dos prestadores de serviço. E por isso é que foi aprovado no final de 2020 uma nova estratégia europeia de cibersegurança que basicamente visa uma estratégia europeia, como disse, criar um ambiente propício a uma economia digital segura. Portanto, sem confiança não conseguimos assegurar uma transformação digital e uma adesão de todas as pessoas, mas por outro lado, enfim, garantir aqui a ciberresiliência dos Estados, das organizações, das entidades públicas, melhorando ao mesmo tempo a capacidade de resposta aos incidentes, aos ataques, que já hoje falámos muito aqui nesta sessão. E finalmente, enfim, não esquecer da proteção das infraestruturas críticas, que, enfim, não é o objeto desta apresentação, mas também temos novidades a nível legislativo. O que é que existe hoje em dia em Portugal? Hoje em dia temos a diretiva NIS 1, portanto a ECRI 1, que estabelece, enfim, o quadro jurídico, as medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes de informação em toda a União e que foi transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional por esta Lei 46/2018, que, entretanto, foi regulamentada por este Decreto-Lei, são muitas leis, mas enfim, por este Decreto-Lei 65/2021 e depois temos um regulamento, enfim, configura aqui uma instrução técnica relativa a aspectos específicos que são regulados por este Decreto-Lei, que vem regular, enfim, alguns aspectos da Lei da Cibersegurança. Iminentemente, atualmente, nós temos 3 grandes âmbitos de obrigações legais em matéria de cibersegurança.
Temos, por um lado, aqueles que são as obrigações de segurança de redes e de sistemas de informação, enfim, a imposição da adoção de um conjunto de medidas técnicas, de realização de determinadas avaliações de risco, de elaboração de planos de segurança, etc. E depois temos outra grande componente que diz respeito à notificação de incidentes. Há entidades que são obrigadas a notificar os incidentes, verificadas determinadas condições, e depois, para a generalidade das entidades, há uma notificação voluntária para aquelas entidades que não são cobertas por este diploma, uma notificação voluntária ao Centro Nacional de Cibersegurança. Mas isto, como conhecemos hoje em dia, vai mudar. E vai mudar com a diretiva NIS2. A diretiva não vem sozinha, portanto, como eu disse, temos esta nova diretiva que, no fundo, e já vamos detalhar aqui alguns pontos, alarga o âmbito de aplicação, nomeadamente os setores que passam a ser cobertos, e, portanto, vão ver que há aqui um aumento considerável dos setores. Ao mesmo tempo que foi aprovada esta diretiva, temos também uma nova diretiva relativa à resiliência das infraestruturas críticas e, portanto, enfim, cobre também, na generalidade, os mesmos setores que esta diretiva NIS2. E depois temos, a nível europeu, um diploma, um regulamento europeu. A grande diferença é que as diretivas têm que ser transpostas pelo legislador nacional, o regulamento é diretamente aplicável, e temos um regulamento, o chamado Regulamento DORA, que é aplicável ao setor segurador e financeiro. É um regulamento relativo à resiliência operacional e digital. A diretiva SCRI 2, portanto, ela já foi publicada, já entrou em vigor e estamos no momento, enfim, no prazo de transposição. Há uma data limite de transposição da diretiva, 17 de outubro de 2024, e depois, enfim, ela entrará em vigor, enfim, veremos qual é que é o prazo de implementação da lei, ou do decreto da lei, neste caso, que irá transpor a diretiva. E uma das primeiras mensagens que eu queria passar é que, de facto, apesar de parecer uma realidade muito distante, está ao virar da esquina. E como vão ver, as alterações são tão profundas e tão substanciais que este é o momento, enfim, se não o fizeram já, para as entidades cobertas, para começarem a trabalhar em todas estas obrigações e dinâmicas. Basicamente, esta diretiva prevê que os Estados-membros aprovem uma estratégia nacional de cibersegurança e aposta muito na partilha de informação, numa divulgação coordenada de vulnerabilidades, criando até uma rede europeia de organizações de ligação para crises cibernéticas, este EU Cyclone. E, portanto, há um reforço, ao mesmo tempo que se cria estas obrigações e esta partilha e divulgação de informação e partilha de vulnerabilidades, há um reforço da supervisão. Vamos ver que as coimas e os poderes das autoridades são reforçados. E, portanto, enfim, a moldura sancionatória, como nós a conhecemos até à data, em matéria de cibersegurança, vai, de facto, mudar. Quais são as principais alterações? Como já referi, há um alargamento do âmbito de aplicação. Mais setores vão ser incluídos. Já vamos ver quais, dou aqui uns exemplos. Hidrogénios, indústria farmacêutica, os fornecedores de data centers, entre outros. Depois, elimina-se esta distinção que existia na lei atual entre operadores de serviços essenciais e serviços digitais, distinguindo-se apenas entre operadores de serviços essenciais e entidades importantes, com níveis diferentes de obrigações relativamente a cada uma delas. Depois há, enfim, um reforço óbvio das medidas de segurança, com um elenco mínimo, enfim, de risco, de requisitos de cibersegurança que devem ser cumpridos, tendo sempre em consideração o risco existente. E, portanto, há aqui uma necessidade das organizações fazerem uma avaliação de risco para determinar aquelas que são as medidas mais adequadas a cada caso. Depois, como referi no início desta sessão, há um particular foco nas cadeias de abastecimento. Percebeu-se que muitas das vulnerabilidades, muitas vezes não aconteciam dentro das organizações, mas nos terceiros. E, portanto, há uma maior proteção para as cadeias de abastecimento, nestas relações com os fornecedores, e, portanto, uma maior responsabilidade das organizações, entidades públicas e privadas, quando recorrem a terceiros. E depois, como referi, as medidas de supervisão são reforçadas. Então, quais são aqui os
os setores. Estes são os setores que são cobertos atualmente pela diretiva e, portanto, pela nossa lei nacional. Infraestruturas do mercado financeiro, transporte, bancário, infraestruturas digitais, saúde, para além da administração pública, etc. E os serviços digitais. Com a diretiva NIS 2, veem que aumenta consideravelmente o âmbito de aplicação e, portanto, temos esta distinção entre operadores de serviços essenciais e as entidades importantes e, portanto, vem ali marcado a outras cores aquelas que são os setores que estão aqui reforçados e, portanto, temos desde o espaço, que não era um dos setores cobertos, para dar um exemplo, e, portanto, temos aqui um reforço claro do legislador europeu e um alargamento claro do âmbito de aplicação. E, portanto, todas estas entidades, as entidades que atuem nestes setores, passam a ser cobertos por esta futura legislação e, portanto, aplicar-se-ão todas as obrigações que vamos ver já de seguida. Quais são as principais disposições? Por um lado, há aqui uma obrigação das organizações adotarem medidas claras de gestão de risco, portanto, aprovadas pela administração com obrigações claras de formação. Aliás, este é um aspecto que tem sido muito usual a nível da legislação europeia, a responsabilização da administração. E, portanto, e também aqui a diretiva NIS 2 não é exceção. Há uma responsabilidade direta dos órgãos da administração pela implementação de todos estes mecanismos e pela garantia que eles são efetivamente implementados e que há uma formação transversal nestas matérias na organização. Depois, enfim, o tema, como já referi, das cadeias de abastecimento. A notificação de incidentes também sofre aqui alterações e, portanto, há uma obrigação de notificação de incidentes com impacto significativo e entende-se que tem um impacto significativo quando causa, ou seja, suscetível de causar graves perturbações ou tenha, enfim, afetado ou for suscetível de afetar terceiros com danos materiais ou imateriais consideráveis e, portanto, há aqui um reforço também destas obrigações e já vamos ver, porque nós vamos ter diferentes obrigações de notificação com diferentes fases de notificação. O Sistema Europeu de Certificação de Cibersegurança, que pode ser imposto em determinadas situações, e depois a tal partilha de informação relativamente a vulnerabilidades e a temas de cibersegurança, que é, de facto, um dos aspectos distintivos desta diretiva. Focando aqui em particular, porque tem aqui um particular impacto nas organizações, este tema da gestão de riscos de cibersegurança. Portanto, ao abrigo desta diretiva, as organizações devem adotar uma abordagem proativa no que diz respeito à gestão de riscos, ou seja, que inclua desde logo, enfim, a adoção de políticas de segurança de informação, mas não só. E, portanto, devem adotar um conjunto de medidas de cibersegurança que prevejam, enfim, que garantam a prevenção, a detecção e a resposta a incidentes, tendo aqui um quadro sólido de gestão de riscos e de gestão de incidentes, com procedimentos claros e transparentes dentro da organização para a investigação e a mitigação dos riscos decorrentes dos incidentes. A continuidade do negócio, portanto, deve-se garantir, este plano de gestão de risco deve garantir sempre a continuidade do negócio e a gestão de crise e, portanto, adotar um quadro de resiliência mais abrangente e depois o tal foco na segurança da cadeia de abastecimento, a gestão de terceiros e, no fundo, podendo justificar-se aqui a adoção de um plano, de um quadro de resiliência abrangente da cadeia de abastecimento. Obviamente que dependerá do grau de dependência que as organizações têm da sua cadeia de abastecimento. Quanto mais dependentes forem de terceiros, maior exigência existirá. A administração é responsável, o órgão da administração é responsável pela aprovação e supervisão das normas e da aplicação destas medidas. Há uma responsabilização pelas infrações cometidas na organização e pela adoção de planos de formação. Aliás, os próprios membros da administração passam a ser obrigados, enfim, a frequentar regularmente estas ações de formação. Portanto, se não fossem todos os catalisadores de risco que já existem na nossa economia, eu diria que este é um ótimo selling point dentro das organizações, é que, de facto, a administração passa a ser diretamente responsável.
Outro ponto, a notificação de incidentes. Portanto, ao abrigo da diretiva NIS2, passamos a ter diferentes camadas de notificação. Enfim, nós no decreto-lei já temos também diferentes camadas de notificação, mas agora temos estas específicas previstas na diretiva. Portanto, há um primeiro alerta rápido, um alerta precoce, no prazo de 24 horas, quando há ocorrência ou existem suspeitas de um incidente, e se esse incidente, enfim, for significativo. Depois temos o prazo de 72 horas de notificação de incidente e as obrigações de elaborar um relatório intercalar e um relatório final emitido no prazo de 1 mês após o incidente significativo. E, portanto, a ideia é que haja aqui uma comunicação e uma avaliação constante dos incidentes e, portanto, que o trabalho de casa, digamos assim, dentro das organizações não termine quando eu notifico as autoridades e, portanto, esta obrigação de ir acompanhando o incidente e dando nota, enfim, das especificidades e da própria investigação que se vai levando a cabo dentro da organização. A cadeia de abastecimento, como referi, é outra das grandes alterações da diretiva NIS2 e, portanto, as entidades essenciais e importantes devem, em toda a cadeia de produção e de abastecimento, mapear adequadamente os riscos de cibersegurança associados à utilização destes produtos e serviços e, portanto, são encorajadas a incorporar medidas de gestão de riscos nos próprios contratos e, no fundo, haver aqui uma maior diligência na própria seleção dos fornecedores. Um bocadinho o que já existe hoje em dia, fazendo aqui o paralelo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que já impõe aqui algum dever de diligência na seleção dos fornecedores e, portanto, agora também passa a ser obrigatório este dever de diligência, fazer, assim, enfim, uma avaliação do fornecedor. E, portanto, ao considerar se as políticas de segurança da cadeia de abastecimento destes produtos e serviços TIC são ou não adequadas, o que é que deve ser tido em consideração? Temos que olhar para as vulnerabilidades de cada fornecedor e prestador e a qualidade, enfim, geral dos serviços e as garantias e as medidas de segurança que são disponibilizadas por esse prestador. Como não podia deixar de ser, enfim, eu não gosto muito de focar a importância das leis e das alterações legislativas nas coimas e na sua supervisão e no reforço das medidas de implementação, mas, de facto, há aqui um enfoque muito grande do legislador e enfim, um agravante das sanções que são adotadas. E, portanto, as coimas, de facto, são mais elevadas. Estamos a falar de coimas que podem ascender os 10 milhões de euros ou os 2% do volume de negócios anual total a nível nacional, consoante o que seja mais adequado. E, portanto, esta também tem sido outra das grandes tendências a nível europeu. É, de facto, aqui um nivelamento ao nível das sanções. E, portanto, ao mesmo tempo que são aumentadas as sanções, temos também aqui um reforço da própria supervisão e, no fundo, aqui com um conjunto de poderes e de competências adicionais das próprias autoridades competentes nesta matéria, havendo uma distinção entre aquilo que são os prestadores de serviços essenciais e as entidades importantes. Como notas finais, o impacto, enfim, eu acho que depois desta apresentação espero que tenha ficado claro que o impacto é significativo e que, portanto, enfim, há muito trabalho de casa para fazer e eu diria que, enfim, para fazer face a esta complexa teia regulatória. E atenção que eu só aqui foquei a NIS2, mas obviamente que a NIS2 não vive sozinha e, portanto, continuamos a tratar dados pessoais e, portanto, o RGPD continua a ser aplicado. Se eu for simultaneamente tiver uma infraestrutura crítica, também tenho especificidades nessa matéria e, portanto, há uma complexa teia regulatória, muitas vezes, infelizmente, não alinhada e coincidente, o que gera, enfim, aqui algumas dificuldades interpretativas. Mas, de facto, aqui as sugestões e as mensagens que eu queria passar é que, de facto, é necessário antecipar, é necessário monitorizar e acompanhar de perto todos os desenvolvimentos regulatórios nesta matéria. Há muita coisa a sair e, portanto, ir acompanhando, ir planeando, ir capacitando
enfim, capacitando todos os stakeholders internos, preparando-os para o que aí vem, o que é necessário implementar e, no fundo, enfim, fazer um planeamento e a implementação das medidas e destas mudanças necessárias a diferentes níveis, a nível estratégico, do ponto de vista da governance, a nível jurídico, obviamente, porque há um conjunto de políticas que vão ter que ser alteradas, há um conjunto de contratos que vão ter que ser revisitados e depois a nível tecnológico também. E era isto. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Inês. E fica aqui o aviso de que as coimas são efetivamente altas e esta lei está praticamente a ser implementada também em Portugal. Seguimos agora para o terceiro painel de debate do dia. E a pergunta é esta: como se prepara um país para fazer face às ciberameaças? Lições nacionais a tirar? E vamos discutir este tema com Adilson Rodrigues, do Núcleo Operacional do Sistema de Informação de Cabo Verde, que eu peço que suba ao palco. Também Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, e vai juntar-se a nós por videochamada através de Moçambique, Constantino Sotomane, membro do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Maputo. O Constantino entra aqui neste debate em representação de Lorino Chemane, que por questões de força maior, à última hora, não pôde participar neste debate. Muito boa tarde, Constantino. Creio que nos está a ouvir. Estou a ouvir perfeitamente. Adilson, bem-vindo também. Ele nos tem estado cá connosco estes dias, já é da casa. Constantino, começava precisamente por si, para percebermos qual é a estratégia que Moçambique tem estado a seguir na criação de mecanismos para preservar aquilo que é a cibersegurança nacional. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Em nome do professor Lorino Chemane, presidente do Conselho de Administração, queria agradecer e pedir desculpas por ele não estar aqui. À última hora teve um encontro com a Sua Excelência, o Ministro, e provavelmente vai chegar, mas achamos que não vai conseguir chegar, por isso pediu a mim para poder pôr aqui as notas que ele iria apresentar. Sim, Moçambique é um país dos primórdios que tem estado a implementar a tecnologia de informação e comunicação para achar que esse setor é importante. Nos anos 2000, implementou a política de informática e, com a evolução, essa política ficou desatualizada, exatamente por haver, por exemplo, a segurança cibernética e outros elementos que não cabiam no antigo regulamento. E como consequência disso, o país aprovou a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. E a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética é uma implementação da Lei de Transações Eletrônicas. A Lei de Transações Eletrônicas foi aprovada em 2017 e o objetivo era assegurar a segurança dos utilizadores do governo eletrônico e do correio eletrônico. E essa estratégia conta também com a criação de um Centro Nacional de Cibersegurança, à semelhança do que acontece em Portugal. Sim, o que está a dizer, além da criação desta estratégia, que tem vários elementos, e depois também, neste momento, nós estamos a implementar a Lei de Segurança Cibernética e temos em manga a implementação da Lei de Crimes Cibernéticos, a Lei de Proteção de Dados. Estamos a implementar mecanismos para melhorar a segurança cibernética nacional. E um desses mecanismos é o Centro Nacional de Segurança Cibernética, o CICER nacional. E o CICER nacional faz parte de um ecossistema geral que vai incluir, além do CICER nacional, os CICER setoriais. Nós chamamos da rede CICER de Moçambique, que os CICER setoriais, por exemplo, o setor de telecomunicações,
terão o seu CICIR, o setor de energia, o setor de finanças, cada um desse setor terá o seu CICIR e será coordenado pelo CICIR nacional, que está sob a responsabilidade do INTIC. Também a nível provincial teremos esse CICIR implementado. E outra ação que nós temos estado a desenvolver e que merece destaque é a consciencialização da sociedade. Nós, em Moçambique, temos comemorado a semana, o dia de internet segura, a semana de consciencialização de cibersegurança e este ano temos, durante a comemoração, no dia 7 de abril, é o dia da mulher moçambicana, nós demos muito ênfase à segurança cibernética, à segurança das mulheres no mundo cibernético. Constantino, já vamos falar um pouco mais sobre essa questão da necessidade de informar a população. Deixe-me agora passar também a palavra aqui para o palco, para o Adilson Rodrigues. Estávamos a ouvir qual é esta estratégia que está a ser seguida por Moçambique. No caso de Cabo Verde, é semelhante? Tem algumas diferenças? Creio que têm também um Centro Nacional de Cibersegurança já implementado. Relativamente ao que ouvimos, pode dizer-nos, enfim, se há um modelo que difere muito de Moçambique ou não? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Centro Nacional de Cibersegurança por participar desse evento aqui no Porto, que foi onde eu estudei. Okay? É uma cidade muito querida e para mim. Respondendo à questão, assim, temos uma estratégia que foi promovido ou alavancado, derivado da evolução tecnológica, principalmente na área de governação eletrónica do país. Okay? E essa evolução nos trouxe até aqui hoje a falar precisamente de como proteger das ameaças que essa evolução trouxe. Okay? E para isso, o país tem sim implementado uma estratégia, criou uma estratégia de cibersegurança a nível nacional, em 2016 para ser implementado até 2019. Okay? A nossa dificuldade, ou o nosso constrangimento na implementação dessas ações, em 2016, logo a seguir a aprovação da Estratégia Nacional de Cibersegurança, o governo do país mudou. Okay? Houve uma mudança do partido, então as ações não chegaram a serem concluídas. E nessa estratégia temos 4 objetivos concretos. O primeiro é a criação do Centro Nacional de Cibersegurança, obviamente que até hoje não foi criado. O segundo é a garantia da segurança nas infraestruturas críticas, e claro que sem o Centro Nacional e a implementação das ações também ficou parado no tempo. O terceiro é a garantia da segurança na defesa nacional, okay? E o quarto é a criação da cultura de cibersegurança. E dessas ações, desses objetivos, praticamente nenhum está cumprido até hoje. Okay? É claro e há alguma perspectiva, alguma meta, sim, alguma data? Sim. A nível de... o que utilizamos como diretrizes do país e para proteger contra as ameaças é precisamente os critérios que a ITU utiliza para avaliar a cibersegurança a nível nacional. Okay? E a ITU utiliza, nos critérios deles, tem 5 pilares. O primeiro pilar é a medida organizacional, okay? Que nesse aspecto já temos a estratégia nacional. No entanto, não temos uma agência, uma instituição responsável pela sua implementação. Medidas legais, temos, a nível de legislação, estamos praticamente bem servidos. Lei de Proteção de Dados Pessoais, Comércio Eletrónico, Assinatura Digital, Identidade Eletrónica e por aí fora. Medidas técnicas ou operacionais, aí sim é que temos ainda muito trabalho pela frente. Okay. Lino, qual é a importância de ver uma caminhada
relativamente coerente de vários países que têm algum relacionamento, e neste caso estamos a falar de 2 países de língua portuguesa. Não sei se houve alguma colaboração também de Portugal na ajuda à criação da estratégia quer de Cabo Verde, quer de Moçambique, mas qual é a colaboração que se faz também entre nações para esta segurança que temos dito aqui várias vezes, sendo nacional, é internacional e não se faz sozinha? Precisamente, Portugal está inserido no contexto europeu e, portanto, grande parte da doutrina na área da cibersegurança ou da segurança do ciberespaço vem de legislação europeia. Portanto, logo aí, no que diz respeito à implementação desses dispositivos legais, há uma grande cooperação entre os Estados-membros e aqui a diretiva NIS, como foi referido, cria precisamente um chamado grupo de cooperação onde os países trocam experiências e boas práticas de implementação dos diferentes instrumentos que ouvimos na apresentação anterior. E aqui a ideia é, digamos, Portugal e o conjunto dos países de língua oficial portuguesa poderem de alguma forma ter o mesmo tipo de cooperação, de partilha de experiências, no sentido de promover a cibersegurança de cada um de nós. Portanto, o ciberespaço, isto é uma frase feita, não é? O ciberespaço não respeita fronteiras e as ameaças são muitas vezes as mesmas em diferentes espaços geográficos. E temos todos a aprender uns com os outros na partilha de informação a diferentes níveis, desde o mais técnico ao mais estratégico. Aquilo que nós temos feito no Centro Nacional de Cibersegurança é de alguma forma colocar à disposição dos países de língua oficial portuguesa a experiência que temos no que foi o nosso caminho, até à criação do Centro Nacional de Cibersegurança e depois na operacionalização de alguns destes instrumentos, e aqui eu devo dizer com algum orgulho que a Europa tem de alguma forma liderado a produção legislativa nesta área. A regulação do ciberespaço é liderada pela Europa, por este bloco geopolítico. Começou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e temos uma avalanche de diplomas que de alguma forma asseguram a soberania digital no espaço da União. E um dos objetivos é levarmos depois na operacionalização destes instrumentos também aos países de língua oficial portuguesa. Portanto, eu julgo, por exemplo, quer Moçambique, quer Cabo Verde, têm leis de proteção de dados inspiradas no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Portanto, no fundo seria levar este mesmo exemplo para o campo da cibersegurança, e temos obviamente trabalhado conjuntamente em diferentes estágios de colaboração, desde a componente da awareness até a componente de formação, até mesmo a partilha de ferramentas. Muitas das ferramentas que nós usamos no Centro Nacional de Cibersegurança são ferramentas open source, usadas pelas comunidades de cibersegurança, e tendo experiência na sua instalação e operacionalização, temos faculdade de apoio também nesta área. Muito bem. Constantino, ouvíamos o Lino falar da importância deste chapéu que em Portugal temos da União Europeia, nesta colaboração conjunta, na aplicação de legislação, vários Estados. No caso de Moçambique, há também desenvolvimentos no que diz respeito, por exemplo, à União Africana, ou é um caminho mais solitário? Sim, é um caminho, porque a cooperação é uma das estratégias que Moçambique tem estado a levar. Certamente, o Conselho Nacional de Cibersegurança tem sido um dos parceiros importantes de Moçambique. Até para ver, na próxima semana temos nossos técnicos lá em Portugal para serem treinados. E no que nós estamos a fazer na área de cooperação, temos estado a assinar vários memorandos com vários parceiros nacionais. Por exemplo, no Cabo Verde, temos estado a trabalhar não especificamente na área de cibersegurança, na área de certificação digital. Temos um memorando com Ghana, temos estado a trabalhar com Ghana, com Ruanda, com Suazilândia, Eswatini. E temos também trabalhado com outros parceiros internacionais. Temos estado
a pertencer a fóruns internacionais e através disso temos estado a ganhar muita experiência, a treinar os nossos técnicos e a ganhar boas práticas para a implementação dos mecanismos de cibersegurança em Moçambique. Adilson, faço-lhe a mesma pergunta. No caso de Cabo Verde, esse caminho tem sido mais solitário ou tem também colaborado, tem havido uma cooperação internacional? Assim, a nível de cooperação, Cabo Verde adotou três convenções. Uma referente à Convenção de Budapeste para cibercrime e provas eletrónicas. A segunda referente à Convenção de Malabo para cibersegurança, cibercrime e proteção de dados pessoais. E a terceira, a Convenção 108, mais da União Europeia, para a proteção de dados pessoais. Cooperação direta. Sim, temos no ano passado, num evento da CIDEIS, que aconteceu no ano passado, demos o primeiro pontapé de saída para tentar também criar uma cooperação entre os países da CPLP e, consequentemente, os países de PALOP. É claro que, nesse quesito, Portugal, por termos a mesma língua e por Portugal ser um país desenvolvido, okay, todos os passos que nós pretendemos dar, Portugal já tem dado. Okay? E a semelhança, e a quase semelhança cultural, nos permite beber e muito da experiência portuguesa. Okay? E isso tem nos auxiliado a alavancar o nosso processo. É claro que as prioridades de um país subdesenvolvido é diferente das prioridades de um país desenvolvido, daí andamos num ritmo muito mais lento no respeitante a cibersegurança. Eu ia precisamente fazer-lhe esta pergunta, até porque há pouco o Constantino também estava a falar da necessidade de trabalhar com a população, da literacia. Como é que precisamente se consegue equilibrar e trazer também para os decisores políticos a consciência de que é importante investir em cibersegurança quando há questões mais básicas de sobrevivência que não estão cumpridas? A nível técnico, até hoje não conseguimos. Okay? Isso colocamos sempre a responsabilidade do lado político, mas a responsabilidade é nossa, que não conseguimos ter um discurso assertivo junto de pessoas com poder de decisão para precisamente mostrar o risco real de cibersegurança. E temos todo o aparato referente à segurança física, okay? Em caso de incidente e gritante a nível físico, temos todo o aparato, temos um conjunto de entidades ou elementos que nos permite responder a esse incidente de risco. Quando for a nível de ciberespaço, embora possa ter um impacto mais grande e com menos esforço para o atacante, a nossa resposta é totalmente diferente. Okay? Mas isso é muito culpa de nós técnicos que não conseguimos ter esse discurso assertivo e mostrar o real risco que a cibersegurança tem para o país, mesmo que o país não seja desenvolvido. É culpa dos técnicos ou é inevitável quando, de facto, em termos sociais, há outros passos que têm que ser dados? Entende que é mesmo uma questão de discurso? Sim. É isso. Constantino, não sei se continua connosco, entretanto, eu não tenho aqui sinal. Sim, continua aqui. Então eu queria também que nos falasse desta questão. Moçambique é um país enorme, também com grandes dificuldades ainda humanitárias. Eu devo dizer que fui muito feliz em Moçambique, no trabalho que fiz desde já, mas enfim, foi pelas piores condições do ciclone Idai, na Beira, uma região, por exemplo, onde há ainda muitas carências. Como é que se consegue, num país que ainda tem estas dificuldades básicas para alavancar, para melhorar, potencializar aquilo que são as necessidades de apostar na cibersegurança? Sim, a questão de inclusão em Moçambique, talvez em alguns países, em vários países da África, é um problema, sério. Mas, como sabem, nós também, a nível dos países africanos e Moçambique, a nossa rede de telecomunicações móvel
atinge principalmente nas capitais distritais e algumas localidades. E isso é um grande ganho, por um lado, e é um grande desafio, por outro lado. Eu digo desafio porque as tecnologias de informação, a literacia digital é um desafio e a segurança cibernética muitas das vezes está relacionada com a literacia digital. Então, a maior parte das pessoas usam o smartphone, os telefones, também usam as outras aplicações para aceder a serviços e a serviços na internet. O que nós temos estado a fazer, nós temos, a nível das províncias, temos representações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é a autoridade de tecnologia de informação e comunicação, e através dessas províncias nós fazemos a nossa consciencialização. Por exemplo, amanhã é o dia 16, o dia da criança africana. Há uma grande comemoração do Dia da Criança e o lema é a proteção de criança no espaço cibernético. E é um programa Café da Manhã que vai ser dado a partir da Zambésia. E a ideia é estender, sair de Maputo, da capital principal, da capital nacional, e ir às províncias. E, além disso, nós temos o que chamamos a rádio comunitária, o centro multimídia comunitário, e vamos replicar esse programa. Onde não temos internet e televisão, a rádio chega lá, e a rádio tem uma grande cobertura, e transmitimos esta informação sobre segurança, o uso seguro da internet, através de outros meios de comunicação que não é a internet. Talvez queria aproveitar essa oportunidade para, como disse o Adilson, nós temos estado também a fazer muito esforço para assinar convenções internacionais. Neste momento, nós já ratificamos a Convenção da União Africana. Nesse momento, estamos a trabalhar no sentido de aderir à Convenção de Budapeste. E temos também estado envolvidos na elaboração da Convenção Internacional contra crimes, contra o uso de TICs para propósitos criminais. Então, para dizer que a capacitação dos técnicos, a consciencialização e a cooperação internacional, além da implementação dos mecanismos e das políticas, tem sido a principal estratégia de Moçambique na segurança cibernética. Lino, qual é o papel dos países desenvolvidos face a países em vias de desenvolvimento? Há aqui uma obrigação também de cooperação e de trazer algumas ferramentas que possam ser mais difíceis em geografias onde há outras prioridades? Eu acho que vai dar aqui um excelente exemplo. A adesão à Convenção de Budapeste por parte de países em desenvolvimento significa eliminar portos de abrigo seguros para criminosos. Portanto, há de facto um papel importante da União Europeia. Digamos, a Convenção de Budapeste é do Conselho da Europa, não é da União Europeia, mas foi um diploma que desde o início teve uma ambição universal e o número de países que ratificaram esta Convenção já ultrapassa largamente o espaço geopolítico europeu. E de facto o que acontece é que estes agentes criminosos procuram jurisdições onde as leis penais, as leis de cibercrime sejam menos apertadas ou inexistentes para servirem de plataforma para os seus ataques e dificultando a investigação criminal de um qualquer crime praticado no globo. E, portanto, é extremamente importante esta adesão que foi referida à Convenção de Budapeste e digamos, o trabalho em rede, eu diria preferencialmente dentro das Nações Unidas, dentro da ONU, que deveria chamar a si esta discussão para eliminar aquilo que são portos de abrigo para cibercriminosos. E, portanto, neste momento o ciberespaço não é apenas um sinal de desenvolvimento, é uma forma também de chegar a um maior desenvolvimento. Exatamente.
Em termos económicos também é importante a tomada de algumas normas para poder alavancar novas economias. Agora, pegando um bocadinho na primeira pergunta que fez, o desenvolvimento destes países também se faz pela via económica, portanto, a resolução de algumas situações de carência nos países de desenvolvimento também se faz pelo desenvolvimento económico e este desenvolvimento económico hoje em dia não é feito sem tecnologias de informação e da comunicação. Fazer esta transição para digamos, uma economia digital de forma segura significa investir à cabeça em cibersegurança, significa investir em formação dos cidadãos. Foi dado aqui um exemplo pelo Sr. Tomane. Existem muitos utilizadores de telemóveis em Moçambique, muitos mesmo. A taxa de utilização de telemóveis e smartphones é muito grande. Portanto, a necessidade das boas práticas e dos comportamentos seguros é exatamente igual em Moçambique e em Portugal. Qual é que é a vantagem de trabalharmos em rede? É aproveitar os conteúdos uns dos outros e aproveitar os casos de sucesso e as campanhas de sucesso que o Moçambique faz e que pode partilhar connosco, o que nós fazemos e podemos partilhar com Cabo Verde, porque de facto falamos a mesma língua. Portanto, há aqui um ganho financeiro, uma racionalização de investimento importante a fazer. Adilson, há pouco falávamos de qual é a estratégia possível para que os especialistas, os técnicos, possam convencer os decisores políticos de que este é um caminho que é necessário. Ora, uma vez que Cabo Verde tem também a ambição de se desenvolver como um hub digital, poderá ser esse caminho, digamos, o incentivo necessário para uma aposta maior no desenvolvimento desta estratégia nacional de cibersegurança que por agora está na gaveta? Sim. O nosso ecossistema digital hoje está bastante evoluído. Okay? E devia ou deve ser o imperativo para investimento em cibersegurança. Okay? Que é o que já se começou timidamente. Okay? O Dr. Lino disse aqui que o desenvolvimento da economia implica obrigatoriamente o desenvolvimento no digital. Okay? Claro, nós, Cabo Verde, começamos a transformação digital em 98. Okay? E hoje temos praticamente toda a administração pública, local e online, no digital. Temos essa missão de ser um hub digital, por isso está prestes a ser inaugurado o nosso parque tecnológico a nível nacional. E ainda recentemente redobramos a nossa conectividade internacional com mais um cabo de fibra óptica, o Ela-Link, que nos permite ter 2 redundâncias de tráfego internacional para pelo menos garantir uma resiliência de conectividade. Então, isso por si só devia ser um imperativo para esse investimento. Mas, não obstante, em 2020, sofremos um ataque na época alta da pandemia, sofremos um ataque ransomware que parou praticamente o Estado, que também devia ser um outro alavancador de acelerar a cibersegurança do país. E até o momento ainda a resposta não é satisfatória. Daí que o que é que devemos fazer? É sim ter engenheiros informáticos e nos locais de decisão, uma vez que a tecnologia e neste momento é transversal a tudo. Tem apontado aqui algumas dificuldades pelas quais passa Cabo Verde para esta implementação. A parte financeira tem sido uma dificuldade? Onde é que esta estratégia tem ido beber apoio financeiro? Exatamente, e precisamente a parte financeira. Existe muito, a nível de apoio de financiamento, existem alguns apoios. O Banco Mundial, a União Europeia, a Africa Union, a Embaixada dos Estados Unidos, todos com disponibilidade para implementar, para apoiar a implementação. O nosso maior problema não é o implementar, é sim garantir o operacional. Aí sim é que até o momento não conseguimos ter
que devia ser o Estado, não conseguimos ter esse apoio do Estado ou esse compromisso concreto, ok? E vamos implementar e vamos suportar todo o seu ciclo de vida. Okay? E há aqui alguma possibilidade de parcerias, nomeadamente com empresas? Parceria para o custo operacional quase não existe. Tem sim para o custo de investimento inicial, isso sim. Temos várias parcerias, estamos a implementar timidamente, estamos a gerir também timidamente. Passava a palavra ao Constantino também para falarmos desta questão do financiamento. O modelo moçambicano consegue sustentar-se como? É unicamente através dos dinheiros públicos, há parcerias? Como é que funciona? O financiamento é um desafio, eu diria que é um desafio, mas quando nós falamos do espaço que o governo deu, o espaço foi criar instituições para o desenvolvimento de tecnologia de informação e também para a regulação e o combate a crimes cibernéticos. E estas instituições são financiadas, do ponto de vista de funcionamento, pelo governo. O grande problema, como dizia o Adirson, é sustentabilidade e, algumas vezes, implementar soluções que nós achamos importantes até a última milha. Neste momento, nós também temos vários acordos, vários apoios. O governo tem estado a fazer para suprir essas necessidades. Vai buscar apoios, e nesse momento, por exemplo, temos um apoio do Banco Mundial para implementar a Estratégia Nacional da Política de Segurança Cibernética e outra estratégia da área de tecnologia de informação e comunicação. Mas esses apoios, normalmente, cobrem as áreas que as duas partes acham que são estratégicas. Por exemplo, eu referi-me aqui da questão da cobertura, da questão da inclusão, que é o estabelecimento de infraestrutura estruturante de base a nível nacional. E muitas das vezes é difícil encontrar recursos para financiar este tipo de atividade, que é bastante importante, mas que é bastante cara para os recursos dos doadores ou dos parceiros de cooperação. O orçamento do governo não é suficiente, mas recorremos a estes apoios dos parceiros, muitas das vezes, que não são diretamente financeiros, mas, por exemplo, a formação dos quadros e outro tipo de atividades para o desenvolvimento da tecnologia de informação e comunicação. Como estava a dizer, agora, por exemplo, nós vamos mandar os nossos quadros para Portugal. O CNS vai receber e vai treiná-los sem custos adicionais. O que nós temos para fazer é apenas pagar a nossa deslocação. Então, este é um apoio muito importante de formação do recurso humano, que é estratégico para o desenvolvimento da tecnologia de informação e comunicação do nosso CICER em particular. Lino, esta questão do financiamento, da experiência que tem, é muitas vezes o que numa fase inicial inviabiliza que países que têm uma estratégia menos desenvolvida tenham capacidade de implementar? Bom, eu tenho que começar por dizer que nós próprios não temos um orçamento para uma cooperação estruturada nesta área, o que nos tem impedido, ou melhor, o que nos obriga a fazer uma cooperação orgânica. Ou seja, temos vindo a trabalhar com Moçambique, com Cabo Verde e também com Angola, mais recentemente, dentro das disponibilidades que temos e digamos, em regime de best effort quase. Portanto, aí precisamos de alguma forma melhorar também do nosso lado esta área de financiamento, e a União Europeia tem fundos para esta área da cooperação que podemos eventualmente vir a usar. Agora, eu gostava de fazer a ligação um bocadinho desta cooperação com os países de língua oficial com o mote do programa, não é? Que é mais confiança.
E de facto o que nós estamos a fazer com este grupo que já criamos no anterior CIDEIS, no Estoril, exatamente fizemos a primeira reunião do Fórum de Países de Língua Oficial nesta área da cibersegurança. Vamos realizar a segunda amanhã, sexta-feira da parte da tarde, e temos falado com os nossos colegas para virmos a organizar um exercício de cibersegurança no início do próximo ano com estes países, exatamente como forma de criarmos a confiança e os laços, digamos, entre as equipas técnicas que permitam depois no dia-a-dia facilitar a partilha de informação. Portanto, A semelhança do que se faz com exercícios da NATO, por exemplo, mas com certeza noutra dimensão. É uma coisa do género, exatamente. Será com certeza tabletop, será com certeza com um conjunto de cenários que faça sentido para cada um dos países que estão aqui presentes, mas muito importante para que as pessoas se conheçam, contactem, resolvam problemas juntos, ou seja, é essa a forma que temos de gerar a confiança necessária para que haja uma boa cooperação entre estas entidades. Fazendo a ligação do que falamos com uma informação dada num painel anterior, o comandante Fialho falava da questão da Ucrânia e do facto de empresas privadas, nomeadamente a Microsoft, preocupada com os efeitos de alguns ataques, por exemplo, em solo ucraniano, estar também a fornecer apoio para a resiliência do ciberespaço nesta geografia. Esta possibilidade de partilha com os privados é algo que o Lino vê com bons olhos e que poderia ser também uma solução, tendo em conta que público e privado todos beneficiam com esta maior confiança? Acho que não pode ser feita de outra forma. Aliás, ela é parte integrante da Estratégia Europeia de Cibersegurança. Portanto, uma aproximação entre autoridades e o setor privado. O setor privado tem muita informação relevante e acionável, digamos, alguns privados têm redes de sensores nos dispositivos que todos nós utilizamos, muito maiores que qualquer serviço de informações e, portanto, esta articulação entre autoridades e empresas privadas da área da cibersegurança é imprescindível. Há um grande projeto também que vem da Estratégia Europeia de Cibersegurança, que é a criação de uma rede de SOCs europeia que foca precisamente este reforço da capacidade de recolha do que se chama Threat Intel ou Open Source Intel, que no fundo significa recorrer a redes de sensores que os operadores privados têm disponíveis para, no fundo, transformar isso através de mecanismos de inteligência artificial, obviamente, porque o volume de informação é dantesco, diria eu, a informação acionável e útil à prevenção. E com isto o nosso tempo chegou ao fim. Constantino Soutomano, um abraço para Moçambique. Obrigada pela sua participação. Adilson também, muito obrigada pela sua presença e também um abraço para Cabo Verde, dois países de língua oficial portuguesa que tanto de bom têm para dar. Fica então aqui também estes inputs relativamente ao que podem ser as estratégias nacionais. E com isto fazemos aqui mais uma pausa para um coffee break. Ora, voltamos às 4h30 em ponto. Até já. Muito